mas por onde vais? Sente os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. 7 segundos é quanto basta para criar a primeira impressão. E é quanto basta para que algumas fiquem consigo para sempre. Como um momento em que se apaixonou por algo realmente belo. As sensações, os detalhes, as possibilidades. Ou como o instante em que vir pela primeira vez o DS7, Edition France, forjado na mais pura elegância francesa. Como quando entrar a bordo e se envolver com o interior em alcântara preto, com pormenores em dourado e carmim. Uma experiência absolutamente única. Descubra a nova Edition France em dsautomobile.pt. Bastam 7 segundos. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da conversa com o poeta e dramaturgo André de Cedeiro, o homem renascentista com um sem fim de talentos. E recordo que no final da primeira parte ouvimos um áudio surpresa da Laura Falésia, a sua companheira, que nos fez uma espécie de visita guiada à casa dos dois, que foi quase um podcast narrativo, não é? Com sons de objetos e tudo e mais, que acrescentou camadas a esta conversa e lançou uma bela questão. Mas antes, André, recompõe-te e um comentário a este áudio da Laura. Olha, a mim, a primeira vez que eu ouvi, arrepiei-me e confesso que chorei. Também eu. Mas eu estava a ouvir e estava a pensar, quando é que ela gravou isso? Porque eu sinto que estou sempre em casa quando ela está. A Laura está. estava sempre a refilar e a mandar-me mensagens a dizer: Bernardo, aguenta, eu ainda não consigo enviar porque o André está ao meu lado. Eu estou sempre em casa. Tu estás sempre o que é em que terei? casa. Deve-me ter mandado ir comprar iogurte. Não, tu assim. foste para os ensaios de teatro. Não posso trabalhar. Tu foste, foi não numa dessas saídas, trabalhar. porque também a tua vida está cheia de muita coisa. Foste para os ensaios com a Raquel André e o Tono Anquito. Verdade. Então, primeira impressão deste áudio, esta visita guiada à vossa casa. Grande surpresa, não estava à espera, até o gato e a almofada do gato. O cotão. Verdade. Portanto, sentiste que bem representado aqui nesta visita guiada? Sim, faltou só cozinha e casa de banho, mas de resto... Casa de banho verde, não é? Tem assim uns tons verdes. E plantas. E plantas. E também tem pinturas na parede, sim. Também tem. Fala-me desse amor, dessa vossa relação. É um tema que eu não gosto de fugir. É uma relação longa, 10 anos, não é? Ou mais? Para aí. 10 anos. 10, 12, acho que 12. Olha, não sei que diga, na verdade fiquei assim um bocadinho sem palavras. Já não imagino a minha vida sem a Laura, mas também não sei se toda a gente precisa de ouvir isto. É uma coisa, acho que foi das maiores descobertas da minha vida, não é? Aquela pessoa que consegue entender mesmo o que eu estou a dizer. Nós entendemos mesmo. E quando a Laura diz gostávamos de ser crianças, e nós às vezes falamos de coisas que fazíamos quando éramos crianças e na verdade tínhamos o mesmo tipo de brincadeiras muito compatíveis, e eu senti-me tantas vezes sozinho e ela sentiu-se também tantas vezes sozinha. Às vezes nós sentimos que não há ninguém como nós no mundo e as pessoas estão aí, não é? Então... Mas pronto. A vossa relação inspira-me e é isto. Queria ouvir-te um pouco. A Laura lança aqui esta questão também que me atravessa, a mim e a tantas outras pessoas, a diferença de idades. E eu pergunto-te,
apenas para me acompanhares neste assunto, se a diferença de idades no vosso caso traz desafios à relação ou é de alguma forma também traz vantagens? Eu raramente me lembro que nós temos uma diferença de idades. Nós temos lá por dentro temos exatamente a mesma idade. Nunca Lá por pensamos dentro, nisso. Lá por sim. dentro é a mesma coisa. Mas na prática, conhecer a Laura trouxe-me um conhecimento sobre as coisas que as pessoas da geração dela, que têm menos de 13 anos que eu, 13 anos. acho que 13, sim. Eu sinto que ela te puxa também, não é? Sim, puxa, sim, mas ela também tem uma energia assustadora, não é? Uma pessoa. Se achas que eu faço muitas coisas, olha que ela também não É fica verdade, atrás. sim. É uma pessoa mesmo com muita energia e que, com muitas ideias Entusiasmo. e entusiasmo. E ela, por acaso, ensinou-me uma coisa: a Laura é o tipo de pessoa, e eu acho isso raro, que nunca deixa as coisas para o dia a seguir. Tipo, ela tem uma ideia, é para pôr a ideia em prática agora. Ai, não tem espaço, não tem material, faz com o que há. Ela é assim. E aquilo É o fazer. é o fazer logo ali. E muitas vezes aquilo ensinou-me muito. Eu depois disso, depois de ver como ela vivia a vida, comecei a fazer também de género, porque é que eu estou à espera das condições ideais? Na verdade elas nunca existem, nunca existiram, não é? E às vezes estamos ali à espera que esteja tudo alinhado, os astros todos alinhados para fazerermos qualquer coisa. Isso é fazer e pronto, olha. Claro, e os astros alinham-se à força da raiva, não é? E à força do trabalho, não é? Mas eu acho incrível, acho que é admirável. Pois, sim. E a forma como ela gera o tempo. Ai, não, é impressionante. Ela sim. tem ali uma série de métodos e aplicações e gera o tempo, arruma o tempo ao longo do dia, não é? Está a tirar É uma pessoa muito metódica. É muito metódica, faz muita coisa e está a tirar o doutoramento em gestão e faz ali uma gestão de tempo apreciável. É, mas também é uma pessoa muito trabalhadora. E, Claro. pronto, enfim. Pois, tu também és? Não. Sou. Mas a Laura é daquelas pessoas, era daquelas alunas que tinha de ter a nota máxima, sabes? Eu não sou assim. Eu faço as coisas, eu trabalho quando gosto muito das coisas. Com paixão, quando tens paixão. É preciso sou movido a essa paixão. Também sou assim. Mas ao mesmo tempo, o que não me interessa Não te demoras. Não. Mas ela Vamos em abrir o teu armário, não te vou meter lá dentro. Tira o gato, entro eu. Entras tu. Não, já resolvemos essa questão no passado. Mas esta questão de teres poucas roupas, que é uma atitude, Sim, não é Porquê? pensado. Eu não gosto muito de perder tempo a pensar o que é que vou vestir, então tenho coisas Tudo reduzido ao simples, tudo liga com reduzido ao tudo. essencial. E é sim, não tenho na verdade nunca gostei muito. Eu passei muito tempo a tentar encaixar. Olha, antes de fazer a transição eu nem sabia bem o que vestir. Eu ficava assim, as mulheres devem vestir isto, devem vestir aquilo, mas aquilo tudo me soava Quando eras esquisito e demais. lido como Sim, mulher. Sim. E era incómodo, mas ao mesmo tempo havia uma coisa que eu gostava, que é essa. Há tanta coisa para as mulheres, tantas cores, as cores principalmente, isso aí é espantoso. Tu entras numa loja de roupa para homem e há 3 cores, é assim, ou vestes de azul, ou verde, cinzento, preto. Eu acho que agora estamos numa fase do pastel, que é um grande pastel. Olha, eu por acaso estou um bocado de pastel. Estás um bocado de pastel. Mas agora, recentemente fui tentar comprar roupa e vim com uma mão cheia de nada, porque é tudo em pastel. Mas isso também é para mulheres agora, não é? Mas sentiste nesse teu passado que a roupa para mulher, dirigida às mulheres, tem muitas cores e possibilidades, não é? Sim, essa parte é divertida, essa é a parte divertida da coisa, mas eu não tenho mesmo pachorra para vestir, detesto comprar roupa e há uma coisa que me incomoda muito. É assim, eu já passei anos a gastar dinheiro em saldos, coisas que não usei mais, sabes, aquelas coisas de... Em quê? Ir aos saldos, sabes, aquela sim. coisa de
quando tens 20 anos, isto não tem idade, acho que há pessoas que fazem isso aos 50. Sim. Mas aquela coisa de ir ver, que se encontra alguma coisa incrível. Ou seja, nestas várias vidas que já tiveste... Também já tive essa emoção. Eu conheço essa emoção. Essa emoção de ir aos saldos. E não comprar, e comprar coisas que são muito fora, mas que depois nunca mais vou vestir, porque... E teres uma roupa para cada dia da semana. Sim, já experimentei. E não é assim Queria tão giro. estar na moda, não é? Não acho assim tão giro fazer isso, já estou farto. Esse E há uma coisa que neste momento me incomoda imensamente, que é o mundo da moda. O fast fashion, não é? Sim, e a não tão fast é a mesma coisa. Que, acho que nós não temos muita consciência disso, mas é a segunda indústria mais poluente do mundo. E produz-se... E isto é realmente uma coisa que me faz imensa impressão. Produz-se muito mais roupa do que as pessoas precisam, vende-se muito mais roupa do que as pessoas precisam, e neste momento, quando compras uma coisa online e devolves, ela não vai de novo para uma loja para ser vendida, não, ela vai para um monte de roupa num deserto qualquer, ou na América do Sul, ou em África, e isso é assustador. Há cidades que são feitas de roupa. Há documentários sobre isso, sim. Mas é uma coisa que me aflige, porque nós vivemos num momento da história em que tiramos simplesmente a coisa da frente dos olhos. Quer dizer, sempre se fez isso, não é? O lado feio das coisas é tirado da nossa vista. Mas neste momento, e por causa do mundo global em que nós vivemos, é mandado por países que são as lixeiras da Europa, as lixeiras do norte da América. E isso é horrível, usar países como lixeira. Pois. É tão perturbador para mim que eu sinto mesmo... Olha, por acaso uma das peças que já está escrita, que vai estrear em Évora este ano, é um dos temas que eu trago, esse excesso em que a gente vive, esse excesso de coisas desnecessárias. Estás nesse movimento também, não é? Tu estás, não é só a roupa, já me falaste também nesta tua vontade de criar coisas com as tuas mãos, o sabão caseiro, com o óleo alimentar, ou seja, reduzir o consumo. Sim, porque mete-me a impressão que me venham sempre dizer que eu preciso disto ou daquilo. Eu não preciso de quase nada. Nós não precisamos de quase nada para viver. Nós precisamos de carinho, precisamos de tempo, precisamos de espaço para nós, para as pessoas de quem gostamos. Precisamos, claro, de cuidados de saúde, claro que precisamos de habitação, comida, claro que precisamos dessas coisas. Mas eu não preciso de comer o último chocolate que alguém inventou, nem o último cupcake. Que vem do Dubai. Por exemplo, ainda não provei. Eu adoro pistache, mas ainda não provei. Estás a perceber? Eu não preciso ir a correr para isso. Claro. Mas pronto, isto sou eu. Não... Mas estás nesse movimento de reduzir de redução, o consumo, sim, não é? de reduzir o consumo. Mas é como a Laura diz, nós temos a casa cheia de traquitanas. porque encontro algures qualquer coisa que... Mas o quê? É livros? É objetos? Livros antigos, objetos, coisas que eu desenhei que depois vão parar à parede, ou que a Laura desenhou e vão parar à parede, coisas que guardei de recordação de qualquer coisa. Não são coisas compradas. Mas é bonito, igual, isso é bonito, eu sou igual. Ou um brinquedo que era de quando era criança, mas que o robô, que foi uma estrela no último episódio. Há 7 anos, falámos muito do teu robô. Que ainda existe, que era o robô do meu irmão. É verdade, casa cheia de memórias, a vossa. Olha, mas só para te contar quantas coisas crescem lá em casa. Uma das coisas que eu agora faço é, imagina, como um iogurte e aquela embalagem, eu planto lá qualquer coisa, tipo a semente do tomate que comia ao almoço. Do abacate. Tu não estás a ver a quantidade de verde que há agora naquela cozinha, porque realmente a gente come muita coisa que dá origem a outras coisas, não é? E estás a criar um jardim com os tais frascos eu no outro dia estava a crescer uma folha enorme e eu pensei assim, o que é isto? Que eu já não me lembro o que é que aqui plantei. E aquilo continuava a crescer e depois eu lembrei-me, espera lá, isto eram abóboras, era uma semente de abóbora. Então a planta está enorme, estás a ver? Já tive de mudar, está enorme. Tenho uma aboboreira. Uma aboboreira, e não vai dar abóboras, não é? Não fazia iogurte, não. Cinderela, uma Cinderela qualquer da vida. Um coche. Um coche.
Um coxinho, não é? Laura lança a pergunta que memórias de infância e adolescência relacionadas com a tua casa e os quartos onde foste morando te surgem agora, olhando para trás e que te foram marcando? Eu sei, porque aquela hora eu sou Então. uma pessoa que está sempre a mudar a casa. Eu já mudei, mesmo a casa onde nós vivemos tantas vezes. Eu sei, pois. Que já não dá. Eu acho que já fiz todas as combinações possíveis e agora aquilo, olha, já não dá para mudar mais coisas porque mudo de sítio e agora onde era o quarto passa a sala e agora, pronto, mudo tudo. E estou constantemente nessas transformações. E é uma coisa que eu faço desde criança. Eu, em criança, de vez em quando, para já era uma criança desarrumada e fui um Eras? adolescente muito desarrumado, sim. Aquelas pessoas que têm um monte de roupa em cima da cadeira. Ai, sim. Pronto, o meu filho agora é assim, não é? Acho Estou a pagar acho a que cena. não é só o teu filho. Eu tenho uma cadeira dessas. Pronto, eu agora já não Mas tenho. enquanto for só a cadeira, não está mal. Eu na agora casa. já não tenho. Eu agora tenho um papel colado no armário que diz: Laura, veste a primeira roupa que está em cima da cadeira. Tipo, quem trata da roupa sou eu, tenho direito de fazer Sim. isto. Para ela Tipo, não tá um acumular na monte, cadeira. Sim. Mas A cadeira da vergonha, quem não tem, não, quem nunca. mas isso agora está frio, isso agora está quente, isso agora não me Sim. apetece, isso agora. Pronto. Mas o que é que eu fazia? Mesmo em criança, eu fazia muitas vezes mudanças. A minha mãe chegava ao quarto, ela estava eu a arrastar a cama para o outro lado e a tirar o móvel para. Pronto, andava sempre nisto. E eu gosto muito de alterar o ambiente. Quando sinto que alguma coisa está a mudar em mim, altero também o ambiente à minha volta e tento adequar e pronto. E isso foi-te acompanhando ao longo do tempo. não é? Sim, mas eu gosto realmente de refrescar de vez em quando. E estamos o ambiente. nessa fase de mudar a casa. Já não dá para mudar. Já não muito dá, ali. pois. Mas sim, Mas vai estou sempre acontecer. a inventar. Vai acontecer, Estou não sempre a é? inventar. Pois é. Vai ver. Fica para o próximo episódio. É verdade. Para mais um áudio narrativo de Laura. Não vem outro. Pois não. De Laura, não. Olha, Não, foi ia-te uma pedir surpresa para leres incrível. mais um poema teu para seguirmos. Então, cada minuto do quase custa mais do que a hora anterior. Cada segundo do quase custa mais do que o minuto anterior. É o quase que nos ensina a ver o infinitamente pequeno, esse colossal desespero. O quase. É o quase. O que é que sentes com este teu... O que é que Olha, este convoca? poema, de vez em quando lá em casa alguém, a Laura, imagina, está ansiosa por qualquer coisa que vai acontecer e não sei o quê, ela diz este poema de cor. Pá, o quase realmente é Nós somos os dois um infinito muito desespero. do desespero da ansiedade, não é? Sim. Eu e tu, não é? É verdade. Como é que se gera o quase? Se gera-se cada vez melhor no teu caso? Claro, é tal experiência que se vai ganhando, não é? Não sei. Isso não é linear, André, não é linear. Mas eu agora Tu não me tento convences. não... Às vezes há um suor que surge na testa, não, eventualmente. Claro, então. Sim, Ou, tipo, hoje estava com alguma ansiedade Estavas. sobre Pois. esta conversa, claro. sim. Mas vai-se gerindo cada vez melhor esse quase, não é? Vai-se gerindo, sim. E às vezes agarrando-se a este poema. Tenho mais um áudio. Opa, como é verdade. possível? E Eu não conheço mais ninguém, eu conheço. tu não conheces mais ninguém. É como as camisas. Pronto. Não, agora vamos viajar para o outro lado do mundo. Como assim? É verdade. Eu conheci Oh, André Tecedeiro em 2022. Foi na Feira Internacional del Livro de Bogotá, uma feira muito, muito intensa. Ainda tivemos leitura da Tatiana Faia, virtual, uma discussão sobre Saramago Pessoa. Lembro-me de conhecer Alberto Gomes Fontes, Selman Cira, de estar com Walter Hugo May, com Tiago Ferro. Bom, ainda tínhamos um livro da Elia Correia para apresentar. Esteve o Rui Cardoso Martins. Foram muitas, muitas coisas. Mas lembro-me especialmente da sessão com André Tecedeiro. Eu não era para ter participado mais do que na condição de moderador, mas Juan Manuel Roca, o poeta colombiano, não apareceu, essa noite não apareceu, e ficamos o André e eu a conversar magnificamente.
muitíssimo sobre o corpo, sobre a erótica verbal, sobre temas que iam ser discutidos com o Juan Manuel Roca, mas sobre os quais eu tinha muitíssimas perguntas. E a apresentação em Bogotá, há 3, 4 anos atrás, foi por causa do livro publicado pela chancela Puro Pássaro, uma antologia de poesia. A tradução não foi feita por mim, eu fiz a revisão do livro, mas foi feita por Pedro Rapoula. Há 3 poemas de Revento Ladrão, talvez 5 de Deitar a Trazer. Há poemas do Número de Strahler e muitos, talvez foi o livro que eu gostei mais e queria destacar mais, de A Arte da Fuga, de 2019, e, bom, poemas de outros livros posteriores e até talvez alguns inéditos. Eu gostei muitíssimo da brevidade, das muitas sugestões de cada poema, que não precisavam de ser explícitos para serem muitíssimo sugerentes. Tinha escrito sobre poesia erótica, pensar em Tolentino Mendoza para um pós-fácil, e estava a reler na altura muito sobre erótica. Gostava da ideia da fuga muito, da ideia de evasão. Um dos poemas da antologia é Evadime, Me Evadi, e há um poema de Fernando Pessoa muito conhecido e bonito e breve sobre essa arte da fuga ou da evasão. Portanto, eu li de diferentes formas André Cedeiro. Gosto muito que seja autor de poucos poemas, livros de poemas ou poemários, e que haja tanta intensidade num número pequeno, num punhado, seria a palavra em espanhol, de poemas. Lembro-me desse diálogo, lembro-me de falarmos muito de alguma poesia portuguesa, de termos lido diferentes poemas, de eu estar a ler ainda um dos últimos livros, A Axila de Egon Schiele, e de algumas sugestões de leitura. Portanto, não sei, eu sei que, que tenho que terminar talvez com alguma pergunta e não apenas com uma saudação e um abraço para o André. Estava a pensar talvez que pudesse falar da arte da fuga, da importância da fuga em poesia, da fuga poética. Acho que para mim isso faz muito sentido, porque para mim é um grande artista da fuga, nesse sentido do fingimento pessoal e não só. E eu sei que tinha um poema de Gomes Ferreira que foi o André a sugerir, e, e essa seria outra possibilidade. Há poemas, eu lembro-me de um poema que se diz que estamos fartos do mesmo sol, fingindo novamente de manhã, mais ou menos. Um poema que eu acho que começa que devíamos morrer, desaparecer de alguma outra maneira, que outra forma de fugir, e talvez gostaria que o André falasse do que disto, da arte da fuga e do poema do José Gomes Ferreira, que na minha memória está muito associado ao André, e que eu acho que é um dos poemas que o André gosta mais. Obrigado. Acabamos de ouvir o professor, tradutor, crítico e editor Jerónimo Pizarro, responsável por mais de 30 edições de e sobre Fernando Pessoa. O Jerónimo conheceu, como perceberam, o André em 2002? Não, 2012, 2022. O Jerónimo conheceu o André em 2022, na Feira Internacional do Livro de Bogotá, na Colômbia, não é? Exato.
Muita coisa. O Jerónimo falou aqui da vossa conversa sobre a erótica na poesia, nomeadamente. Foi o tema que fui Sim. convidado a falar na Feira de Bogotá, e sim, houve uma conversa, foi mesmo bonita, sim. Foi a tal surpresa, a tal desencontro com a pessoa que ia conversar comigo, e foi assim que conheci o Jerónimo. Mas sabes o que é que eu guardo intensamente da Feira de Bogotá? Não. Para além dessa conversa, foi no dia seguinte ou no outro dia que o Jerónimo me convidou para subir com ele um monte, em que em cima há uma capela. Pronto, é um sítio realmente bonito. Fui lá. E tu não estás a ver, eu não tinha roupa para subir aquilo, ou seja, fui com a minha roupinha, achei que não devia ser muito difícil, e estava, desde que cheguei a Bogotá, com umas dores de cabeça incríveis, e eu não tinha percebido que estava a milhares de metros de altitude. Eu não sabia, não tinha essa consciência, porque é um planalto e não há essa percepção. E quando eu subia e não estava acostumado à falta de oxigênio cá naquela altura, naquela altitude, eu estava aflito a subir aquilo atrás do Jerónimo, e o Jerónimo a correr por ali acima, e foi, não sei, aquele passeio matinal, fomos de madrugada para conseguir fazer a subida sem muito sol e confortavelmente, e foi um passeio tão magnífico que eu guardo mesmo no meu coração, esse passeio que fiz com o Jerónimo, quando ainda não o conhecia bem. Entretanto, já nos encontramos aqui em Portugal, e é sempre um prazer estar com ele. Que maravilha. Essa conversa foi sobre erotismo, sexualidade, desejo na poesia. Pergunto-te a ti, gostas desse tipo de poesia? Eu gosto. Eu não penso, não escrevo a pensar nisso, ou pensar nesses temas. No tema, aliás, não penso no tema em geral, mas já muitas vezes, ou diversas vezes, me convidaram para mesas em que esse é o tema. E como é que te relacionas com essa poesia erótica? Pois, eu não sabia que fazia poesia erótica. Eu não afirmei isso. Não. Estou a pensar, é sempre... Eu falo do corpo, é verdade. Pronto. E na verdade o erotismo pode ser tanta coisa diferente. Tens um poema, não sei se o sabes de cor, mas acho que é um momento da cicatriz. Sim. Pois, estás a ver, para algumas pessoas pode ser erótico, é verdade. Pode ser. Pode ser. Sabes dizê-lo? É tão pequenino, mas eu realmente não sei nada de cor. Mas entretanto, sim, eu sei qual é o poema que o Jerónimo estava a mencionar, de José Gomes Ferreira. É um poema que eu adoro. Devia morrer-se de outra maneira. Eu tenho aqui. Ainda bem que tens. Porque, queres que eu leia? Sim, porque acho que é uma beleza. Então vou ler. E depois tu lês Enquanto esse poema da cicatriz. Transformar-nos em fumo, por exemplo, ou em nuvens. Quando nos sentíssemos cansados, fartos do mesmo sol, a fingir de novo todas as manhãs, convocaríamos os amigos mais íntimos com um cartão de convite para o ritual do grande desfazer. Fulano de tal comunica a Vossa Excelência que vai transformar-se em nuvem hoje às 9 horas. Traje de passeio. E então, solenemente, com passos de reter tempo, fatos escuros, olhos de lua de cerimónia, viríamos todos assistir à despedida. Apertos de mão quentes, ternura de calafrio. Adeus. Adeus. E pouco a pouco, devagarinho, sem sofrimento, numa lassidão de arrancar raízes, primeiro os olhos, em seguida os lábios, depois os cabelos. A carne, em vez de apodrecer, começaria a transfigurar-se em fumo tão leve, tão subtil, tão pólen. Como aquela nuvem além, vem, nesta tarde de outono, ainda tocada por um vento de lábios azuis. José Gomes Ferreira. É isto. Diz muito bem, não, foi ótimo, adorei. Tentei. É um belíssimo poema. É lindo. E pelo menos sobre a morte, é de certeza o poema mais bonito que já ouvi.
Que maravilha. É mesmo. Devagarinho, sem sofrimento, numa lassidão de arrancar raízes. Uau. Pois não encontro mas é qualquer coisa como... É na Sim. cicatriz onde a Que pele é mais sábia. Mas deslizo o dedo pela cicatriz para ouvi-la lentamente. Sim, é na cicatriz que a pele é mais sábia, sim. Acho que é isto. Não... O livro é muito grande, tem muitos poemas. O teu livro, não é? A Axila de Gonchil. Então repete outra vez o poema. Deslizo o dedo pela cicatriz para ouvi-la lentamente. É na cicatriz que a pele é mais sábia. Isto é erótico. Lamento informar. Então, pronto. Até porque eu vi o filme Crash, do Cronenberg, e isto convoca-me. E eu gosto de cicatrizes, não é? Mas Gostas, não é? Gosto. Falavas das Porque tuas. a pele é sábia. A pele é sábia, não é? E contam histórias. Conta histórias. E também tem este lado, não é? De epidérmico, que pode ser erótico. E tu identificas-te de que forma e como com este poema do Gomes Ferreira? Para já tem tanta imagem, é tão bem construído em cima de imagens que conseguimos visualizar esse desfazer-se num fumo e essa convocar os amigos para uma festa do desfazer é uma coisa. É lindo. Realmente devia-se morrer de outra maneira, não é? E pega num tema tabu, a morte, no fim das coisas e das de uma maneira tão leve, porque até esse desfazer-se em nuvem quase, não é? É tão leve, é tudo tão leve, é uma morte leve. Eu queria que comentasses também esta fase tua noutro palco, que é o teatro. Tu este ano estás a escrever pelo menos 3 peças. Há uma que está prestes a estrear ainda este mês no CCB, O Lago dos Cisnes. Fala-me desta tua nova vocação que descobriste e como é que tem sido este processo de escrever histórias, adaptar histórias que vão para palco e que ganham outra vida e eventualmente outras leituras através dos intérpretes. Não foi uma decisão minha, mais uma vez tudo começa com um desafio e esse primeiro desafio foi para a peça Joia Anniversaire do Teatro Meia Volta e correu muito bem. Um grupo de monólogos. Sim, era para festejar o aniversário da companhia e pronto, posso falar um bocadinho. E o convite foi para escrever um monólogo para cada um dos intérpretes e cada uma daquele coletivo. E começaste em um capítulo. E comecei Um novo capítulo da tua vida, que é escrever para teatro. Que foi um bocadinho sem querer, e é o que tem acontecido sempre comigo, que é alguém vê um dos trabalhos e diz, olha, então eu vi aquilo, tenho aqui outra proposta, e é sempre uma corrente que vai começando. É uma corrente, mas tu tens gostado deste teu novo papel, claro, não é? Claro. Mas que envolve... São sempre coisas diferentes, mas não como é que tem São sido? sempre grupos diferentes. Tem um lado de sofrimento, de desafio, não é? Porque as fases... Sofrimento grande, principalmente quando são 3 peças completamente diferentes ao mesmo tempo. Vamos confessar aqui que nos temos encontrado várias vezes ao longo deste caminho. Eu sempre cheio de curiosidade para eu sempre perceber... com falta de ar. E tu sempre com falta de ar, é verdade. E partilhando as dores de criação que na verdade estão em todo o tipo de processo de escrita. O que é que tem sido de melhor e provocado mais falta de ar neste teu ano de escrita? Eu acho que é bastante desafiante trabalhar para outras pessoas, dar resposta a uma encomenda, a uma expectativa que eu às vezes não sei qual é. E um dos meus trabalhos é tentar perceber o que é que aquela pessoa espera de mim, qual é a linguagem que quer usar, qual é o seu método de trabalho. E uma coisa que eu tenho percebido é que a trabalhar assim com várias pessoas diferentes não há um método de trabalho. Eu tenho que adaptar-me e uma das minhas funções é essa, adaptar-me à forma de trabalho daquele grupo de pessoas. E não é fácil, mas é extremamente interessante, porque eu aprendo muito também sobre outras formas de trabalhar.
E mesmo o teatro, que às vezes pensamos que é uma área em que as pessoas são mais ou menos iguais, as pessoas são sempre diferentes e têm modos de trabalho dispares. E, por exemplo, estes 3 grupos com que estou a trabalhar neste momento, nenhum deles trabalha de uma forma idêntica à outra. Exato. E isso é muito interessante. E como é que num trabalho de teatro, que é um trabalho que depende de muitas pessoas a concorrer, todo o trabalho, toda a gente concorre para um produto final, que é aquele espetáculo. É importante perceberes qual é que é o teu lugar naquela equipa e como é que podes satisfazer aquela necessidade. E depois, nomeadamente na peça Começar Tudo Outra Vez, da Raquel André e Tonan Quito, tu já escreveste várias versões do texto, não é? E para o Lago dos Cisnes também. E para o Lago dos Cisnes também. E no geral é isso que acaba por acontecer. E isso não te cria uma inquietação de a obra que parecia finalizada volta a reescrever-se e a ir ao início, ou começas a gostar disso? O meu objetivo é que o trabalho no fim seja, o espetáculo no fim seja o melhor possível. Então, isso é uma coisa que eu percebi muito rapidamente, que, aliás, se calhar não foi tão rapidamente porque teve algumas dores pelo meio, mas foi perceber que o objetivo não é o meu texto. O meu texto eu escrevo quando escrevo a minha poesia. Não mexe no teu ego, na tua... Não pode mexer. O meu trabalho é para um trabalho final do coletivo. E é nesse sentido que eu escrevo. O ego do autor tem que estar de bola baixa. Não, está lá a minha linguagem. Está lá a minha linguagem. Isto de estar sempre aberto a alterar. Há sempre uma discussão no bom sentido de vamos discutir aqui que ideia será a que vai ter um resultado melhor. E eu estou... eu na verdade quero saber, eu quero também aprender, eu quero saber o que é que aquelas pessoas têm a dizer sobre aquilo que eu estou a escrever e como é que eu posso melhorar. Eu aprendo todos os dias com este tipo de trabalho. O Lago dos Cisnes, com direção de Daniel Gurjão, tem estreia marcada no pequeno auditório do CCB de 27 a 29 de maio, depois vai ao Ovar, Bragança, Lolé, e Começar Tudo Outra Vez, de Raquel André e Tonan Quito, texto também do André, estará na Culturgest no dia 25, 26, 27 e 28 de junho. Estejam atentas e atentos e vejam se puderem. Vamos dar música à nossa conversa agora. Que músicas é que nos trouxeste que podemos ouvir agora, André? Então, trouxe La Loba, de La Chica, que é uma música... eu adoro, é muito... olha, teatral. É intenso. Quando descobri esta música, fiquei a ouvi-la sem parar. Aliás, todas as que eu trouxe são músicas, sim, acho que têm isso em comum. Músicas que eu, em determinada altura, ouvia em loop. Pronto, se calhar o tema é este. E para dançar? E para dançar, sim, pode ser. Vamos assumir que gostamos de dançar. E mais? Mutate, de Gianna Haddad. Que também, pronto, foi uma das tais descobertas para ouvir em loop. E... é uma música mesmo, uma grande descoberta também. Sim. Então descubram, vão atrás deste Mutate de Gianna Haddad. E a terceira escolha, qual é? Why Try to Change Me Now? E esta frase tem muita coisa. tem muita. E a letra é magnífica. Isto é uma versão Fiona da Fiona Apple. É uma música muito mais antiga. Eu acho que é... eu não sei se é dos anos 30 ou 40. Mas a versão dela é maravilhosa porque a Fiona é uma intérprete incrível. Adoro. Incrível. Nós estamos a chegar ao final do episódio e eu queria te pedir para leres um excerto da leitura que trouxeste do Paul Auster, e é um texto biográfico. Queria que lesses um bocadinho do que trouxeste e que me explicasses muito rapidamente porque a escolha. Então, eu trago uma passagem do Diário de Inverno, do Paul Auster, que é uma autobiografia, é a autobiografia dele, e tem
tem características muito interessantes, e nesse sentido é bastante diferente de outras autobiografias, porque o Paul Auster escreve neste livro como se estivesse a falar para si próprio, não é? Como se fosse o autor a falar para o Paul homem. Para o seu espelho, Para o quase. seu espelho, sim. Então o narrador fala sempre na segunda pessoa, e eu acho isto delicioso. E eu escolhi esta passagem que tem aqui umas partes que alguém pode achar um pouco obscenas, portanto, se houver crianças a ouvir, pronto, tenham algum cuidado nestas primeiras linhas, mas se forem pessoas adultas, acho que é bom, Podem. então. Vem-te imediatamente à ideia uma história que alguém te contou sobre James Joyce. Joyce em Paris, nos anos 20, circulando há 85 anos por uma festa, quando uma mulher se dirigiu a ele e lhe perguntou se podia apertar a mão que escreveu Ulisses. Em vez de lhe estender a mão direita, Joyce ergue-a no ar, observa-a por momentos e disse: permita-lhe que lhe lembre, minha senhora, que esta mão também já fez outras coisas. Não há pormenores, mas que delicioso pedaço de obscenidade e subentendido, tanto mais eficaz quando deixava tudo à imaginação da mulher. Que queria de Joyce que ela visse? A mão a limpar o rabo, provavelmente, a tirar macacos do nariz, a masturbar-se de noite na cama, a meter os dedos na cona de Nora ou a friccionar-lhe o olho do cu, a espremer borbulhas e tirar comida dos interstícios dos dentes, a arrancar pelos das narinas, a sacar cera dos ouvidos. É só preencher os espaços em branco com uma condição essencial, o que fosse mais repugnante para ela. É claro que as tuas mãos já te serviram para fins semelhantes, toda a gente já fez essas coisas com as mãos, mas quase sempre estão ocupadas em tarefas que exigem pouco esforço mental ou nenhum. Abrir e fechar portas, atarrachar lâmpadas em bocais, marcar números de telefone, lavar pratos, virar as páginas de livros, segurar a caneta, escovar os dentes, secar o cabelo, dobrar toalhas, tirar dinheiro do bolso, transportar sacos de supermercado, passar o passe de metro nos torniquetes, premir botões em máquinas, apanhar o jornal nos degraus da entrada da manhã, dobrar para trás os cobertores da cama, mostrar o bilhete ao revisor do comboio, acionar o autocolismo, acender os teus pequenos charutos, esmagar as pontas dos teus pequenos charutos em cinzeiros, vestir as calças, despir as calças, apertar os sapatos, ejeitar a espuma da barba para as cabeças dos dedos, bater palmas em espetáculos e concertos, enfiar chaves em fechaduras, coçar a cara, coçar o braço, coçar o rabo, puxar malas de rodas por aeroportos, desfazer malas, pendurar as camisas em cabides, puxar para cima o fecho das calças, apertar o cinto, abotoar o casaco, fazer o nó da gravata, tamborilar com os dedos em mesas, meter papel na máquina de fax, destacar cheques de livros de cheques, abrir as caixas de chá, acender luzes, apagar luzes, afofar a almofada antes de ir para a cama. As mesmas mãos também deram murros em algumas pessoas, conforme referido anteriormente, e 3 ou 4 vezes, em momentos de intensa frustração, também deram murros em paredes. Atiraram pratos ao chão, deixaram cair pratos ao chão, apanharam pratos do chão. A tua mão direita já apertou tantas mãos que lhe perdeste a conta, assoou-te o nariz, limpou-te o rabo e fez acenos de despedida mais vezes do que as palavras que há no maior de todos os dicionários. As tuas mãos seguraram os corpos dos teus filhos, limparam os rabos e assoaram os narizes dos teus filhos, deram banho aos teus filhos, coçaram as costas dos teus filhos, limparam as lágrimas dos teus filhos e afagaram as faces dos teus filhos. Deram palmadas no ombro de amigos, colegas de trabalho e parentes, empurraram e arrastaram, levantaram pessoas do chão, ampararam pelos braços pessoas prestes a cair, conduziram as cadeiras de rodas daqueles que não podiam andar, tatearam os corpos de mulheres vestidas e nuas, percorreram a pele nua do corpo da tua mulher e internaram-se em todas as suas partes. Sentes que é onde elas são mais felizes, sempre o foram, desde o dia em que a conheceste, porque, parafraseando um verso de um poema de George Oppen, alguns dos mais belos lugares do mundo estão no corpo da tua mulher. Tão bem lido e tão bem escolhido. Obrigado, André. Obrigado, eu. Bom, e isto, Fala-se. imaginar que está numa autobiografia é muito valioso. Porque isto são as coisas importantes da vida das pessoas, aquilo que elas fazem com as mãos, por exemplo, não é?
E às vezes as autobiografias tiram tudo o que é vida e deixam triunfos que as pessoas acham que são importantes, mas que não são realmente a vida. A vida é outra coisa. A vida é outra coisa. André, a vida tem sido boa para ti? Muito boa. Eu faço por isso. Também temos alguma responsabilidade nas nossas escolhas. Não é? Mas sim, tenho tido muita sorte e muito privilégio. E ao mesmo tempo também estás atento às coisas que surgem e vais atrás. Exato. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis agora interesse, beleza e dedicas tempo e atenção? Já falámos dos sabões, das plantas na cozinha, mais... Olha, essas pequenas coisas, mas o tempo cada vez é mais valioso para mim, e o tempo para mim e para as pessoas de quem gosto, dou cada vez mais atenção a isso, e tenho muita pena e noto muito quando deixo de ter tempo para outras pessoas. E estás E sofro com isso. Pois, imagino. E estás nesse movimento a aprender a dizer não para teres mais Estou, tempo? e é difícil para mim, porque como disse, adoro desafios, mas neste momento sinto que preciso, até pelo meu bem-estar, pela minha saúde e pelo bem-estar também das pessoas que estão à minha volta. Totalmente. Sinto que preciso mesmo de parar às vezes. Quero perguntar-te para quando o romance, André? Olha, o tempo. Eu tenho 5 romances ou novelas alinhavados. Eu preciso mesmo. 5? É uma das coisas que eu preciso de fazer, e é dedicar o tempo também à minha criação, às coisas porque eu trabalho bastante em projetos de outras pessoas e adoro, é verdade, mas são os meus projetos acabam por ficar para trás, e sinto que tenho a vida toda para os fazer, mas não é verdade, porque a vida também não dura para sempre. Porque senão voltamos ao poema do Homem de Meia-Idade. Mas gostavas de dedicar nos próximos anos mais tempo para os teus escritos, para a tua poesia e para Sim, esses, é um dos meus romances, objetivos, esses é um romances dos que meus estão na objetivos. gaveta? Só mais uma coisa. Sim. Vai sair também em breve um livro para crianças. Como é que se chama? Ainda não tem título, mas há de sair por outubro mais ou menos, e pronto. E também é uma novidade, porque é uma área onde nunca te dedicaste. Nunca me dediquei. Portanto, uma história ou várias histórias, uma história... Provavelmente um livro de poemas. Um livro de poemas para crianças. Para crianças, sim. Ah! Na coleção Ler com Valores da APCC, Associação para a Promoção Cultural da Criança. E em outubro hão de haver novidades, então. Muito bem. Obrigado, André. Obrigado, eu. Adorei a conversa. Também eu. Realmente passou rápido. Passou rápido e muitas coisas ficaram por dizer, mas fica para a próxima dança, para o próximo jantar, que é já daqui a bocado. Espero que sim. Nós temos um jantar marcado daqui mereço. a bocado. Nós merecemos. Com um copo de vinho? Sim. Por Também favor. acho, Uma por cerveja favor. fresca Uma também. cerveja fresca. André, até já. Até já. E termino assim este episódio com o poeta e dramaturgo André Cedeiro. Espero que tenham gostado e, se sim, façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões, poemas. Partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Podem encontrar-me por aí, também nas redes sociais. Como sabem, também há um livro com este nome, com outras conversas que ficaram para trás. A outra conversa que eu tive com o André está nesse livro, não é, André? Exato. Verdade. Foi toda outra conversa, essa. Também já passaram muitos anos. Claro, mas sim. Mas ficou registado em livro. Está em livro, podem ler essa conversa também. Fomos para outros lugares, como as conversas são. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração do Tomara. As fotografias foram da Matilde Fieschi. E tu estás super teatral em muitos destes retratos, André. Não me olhes assim. Tenho medo. Não tenhas medo, estás incrível. A edição áudio é de João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Agora vou brindar a este nosso reencontro aqui em estúdio. Até lá, tenham boas conversas com empatia. André, como é que te despedes das pessoas? Uma frase, um poema, um suspiro? O que é que dizes? Aproveitem a vida mesmo para fazer coisas com as vossas mãos. Fazer é um verbo incrível. Façam. Façam. Em vez de consumir. E às vezes a cultura também é consumo, não é? Mas fazer. Bela ideia. Façam. Até já.
7 segundos é quanto basta para criar a primeira impressão e é quanto basta para que algumas fiquem consigo para sempre, como um momento em que se apaixonou por algo realmente belo. As sensações, os detalhes, as possibilidades. Ou como o instante em que vir pela primeira vez o DS7 Edition France, forjado na mais pura elegância francesa. Como quando entrar a bordo e se envolver com o interior em alcântara preto, com pormenores em dourado e carmim. Uma experiência absolutamente única. Descubra a nova Edition France em dsautomobile.pt. Bastam 7 segundos.